E aí, pessoal assistindo isso, tudo bom? Essa semana saiu o episódio 7 da Roda do Tempo e nele nós descobrimos algumas informações sobre o passado do Len e a origem dele. Mas coisas bem por cima e bem superficiais ainda, então eu decidi fazer esse vídeo para poder contar para vocês a história completa. Nos livros a gente descobre a história dele no capítulo 47 do primeiro livro, numa cena bem parecida com a que nós tivemos na série, só que com algumas diferenças e um pouco mais completa a história. Então eu não considero que o vídeo de hoje vai conter grandes spoilers. Eu acho que a série só poupou de entrar em detalhes na história e nesse vídeo aqui eu vou contar ela por completo, beleza? Vamos lá então. Pra gente começar, vamos falar um pouco de Malkir, o país do Len. No mundo da Roda do Tempo existem as terras de fronteira, que são as terras que fazem fronteira com a Praga, um nome bem óbvio, né, gente? E a gente conhece 4 países que fazem parte das terras de fronteira: Saldaea, Kendor, Shienar e Arafel, mas nem sempre foi assim. Shienar originalmente não fazia parte das terras da fronteira. Existia um país ao norte de Shienar, só que esse país acabou sendo consumido pela praga alguns anos antes da história começar. Nos livros 50 anos antes, na série, pelo que parece, 30 anos antes dela começar. E esse país que ficava ao norte de Shienar e fazia fronteira com a praga era Malkir. Era Malkir que defendia a garganta de Tarwin da invasão da praga e dos Trollocs e outras criaturas da sombra. Mas aí o que aconteceu então? Por que Malkir caiu? Bem, eu vou precisar falar de alguns nomes de personagens bem complicados, então eu vou colocar uma árvore genealógica bem grande aqui na tela para ficar mais fácil de vocês me acompanharem, beleza? Começar então com os Mandragoran, né? A família do Len. O rei de Malkir era Ol-Akir Mandragoran e a esposa dele era Eleana Mandragoran. Esses são prefixos reais, o Al antes do nome do rei e o El antes do nome da rainha. Tanto que no episódio 4 da Roda do Tempo é mencionado pela primeira vez que o Len chama, na verdade, Ollan Mandragoran, porque ele é o rei não coroado dos Malkir. Só que nesse vídeo, então, para ficar mais fácil na hora de pronunciar os nomes e falar com vocês, eu vou pronunciar sem os prefixos reais, ok? Eu vou chamar o rei só de Akir, a esposa dele só de Leana, beleza? Mais fácil, né? Assim como na série chamam o Len só de Len e não de Ollan Mandragoran, certo? E o rei, o Akir, tinha um irmão chamado Lain, que era casado com a Brian. O rei e o irmão dele eram muito próximos um do outro, mas a Brian era muito invejosa pelo Akir ter sido escolhido rei ao invés do marido dela, o Lain. E aí ela acabou incentivando o Lain a liderar os soldados dele praga adentro para lutar contra os Trollocs. Só que aí sozinho, só com os soldados deles, mesmo sendo muitos, ele acabou morrendo, lógico. E aí a Brian acabou culpando o irmão dele, o rei, o Akir, pelo Lain ter morrido, falando que se o rei tivesse apoiado ele, tivesse juntado os soldados dele com o irmão, eles teriam sido vitoriosos e até Shai Ghul teria caído diante deles. E Malkir, sendo um país da terras de fronteira, não podia perder esses soldados, né? Acabou sendo muito enfraquecido por conta dessa perda. E aí, para se vingar do Akir, ela começou a tramar com o Colin Gemalan, também conhecido como Colin Coração Justo, para tomar o trono para o filho dela com o Lain, o Izan. E o Colin Coração Justo era um herói quase tão grande quanto o Orcair. Quando o Alcair foi escolhido rei de Malkir pelos grandes senhores, ele ficou só com 2 votos de vantagem do Corrin, para ver como os dois eram grandes heróis. E o Corrin nunca esqueceu disso, que se não fosse por 2 votos, ele que poderia ter sido o rei de Malkir. E aí, tramando então com a Brian, ele começou a retirar os soldados deles dos fortes das fronteiras, deixando eles só com guarnições fracas e trazer eles de volta para Sete Torres, possivelmente para tentar um golpe de estado, né? Pelo menos na cabeça da Brian. Só que o Corrin era um amigo das trevas, na verdade. E aí ele avisou então que os fortes da fronteira estavam enfraquecidos e os Trollocs começaram a jorrar da praga num mar interminável.
O Akir e o Lain poderiam juntos ter mobilizado o país inteiro para conseguirem se defender e repelir esse ataque dos Trollocs, mas com a morte do Lain na praga e agora com a traição do Corrin, a moral e o ânimo das pessoas estava muito baixo, e os números devastadores de Trollocs começaram a fazer com que Malkir tivesse que recuar cada vez mais. A Brienne acabou fugindo com o filho dela, o Isan, mas eles foram alcançados por Trollocs enquanto eles fugiam para o sul e ninguém sabe o destino deles depois disso. Ninguém sabe o que aconteceu com a Brienne e com o Isan. Quando a traição do Corrin foi revelada, ele acabou sendo capturado por um jovem chamado Jain Sharin, que depois ficou conhecido como Jain o Viajante. Personagem esse também que já foi mencionado na série no 5º episódio, quando o Loial e o Rand se conhecem, e o Rand fala que a Egwene gostava dos livros das aventuras de Jain o Viajante. E aí o Jain levou o Corrin aprisionado para Sete Torres. E aí, como ele só tinha ficado a 2 votos de ser escolhido rei, o Akir enfrenta ele em combate e mata ele. Então, com toda essa confusão acontecendo, com 5.000 lanças mortas na praga por conta dessa investida do Lain, com a traição do Corrin, com os fortes da fronteira tomados, a esperança de resistência de Malkir era nula. Não dava nem tempo de pedir ajuda para Shienar. E aí o Akir e a esposa dele, a Lyanna, mandaram que o Lan fosse levado até eles no berço, e eles colocaram na mão dele a espada dos reis de Malkir, a mesma espada que o Lan usa até hoje. Uma espada essa, aliás, que foi feita pelo Poder Único pelos Aes Sedais da Era das Lendas durante a Guerra do Poder. E aí o Akir e a Lyanna ungiram o Lan com óleo, nomeando ele Daishan, um senhor da Guerra do Diadema, e o consagraram como o próximo rei de Malkir. E no nome dele eles fizeram o juramento dos antigos reis e rainhas de Malkir: enfrentar a sombra enquanto o ferro for duro e a pedra resistir, defender os Malkieri enquanto restar uma gota de sangue, e vingar o que não puder ser defendido. E aí a Lyanna colocou um camafeu no Lan para que ele se lembrasse do juramento e entregou ele a 20 dos guarda do rei, os melhores espadachins que Malkir tinha, os combatentes mais letais. E a ordem deles foi para levar o Lan para Fal Moran, próximo de Faldara em Shienar, para segurança, para proteger ele. E então o Alkir e a Lyanna lideraram os Malkieri para enfrentar a sombra pela última vez, e assim eles morreram e as 7 torres de Malkir caíram. Shienar, Arafel e Kendor enfrentaram os Trollocs depois e fizeram eles recuar, mas nem tanto quanto eles próprios tinham sido forçados a recuar. A maior parte de Malkir ficou nas mãos dos Trollocs e ano após ano a praga foi engolindo Malkir. Dos 20 guardas enviados para proteger o Lan, só 5 chegaram a Fal Moran com vida. Todos eles feridos, mas o Lan sem nenhum ferimento. E aí, desde o berço, desde criança, o Lan foi treinado nas armas, na espada, para conhecer a praga. Não havia nada que ele pudesse defender de Malkir, mas ele pode vingar. E foi assim então que o Lan se tornou quem ele é hoje. Ele renega os títulos dele de Rei dos Malkir, Senhor das 7 Torres, mas é dito que se ele um dia decidisse estender o estandarte do Grol Dourado, um exército o seguiria. Mas essa então é a história do Lan e da queda de Malkir. Ele acaba conhecendo a Moiraine no período depois da Guerra dos Aiel, e quando eles se conhecem, eles não se dão bem não. Ele joga a Moiraine num lago, e depois ela usa o poder para jogar água do lago nele também. E aí, quando eles estão dormindo de noite, ela usa o poder para fazer formigas atacarem ele enquanto ele está dormindo. Mas aí, conforme eles vão se conhecendo e a Moiraine conta sobre a missão dela de encontrar o dragão renascido, ele decide seguir com a Moiraine e ajudar ela nessa busca, porque é uma vingança maior contra a sombra do que se ele seguisse com a guerra particular dele sozinho, lutando contra a praga e matando o Trolloc sozinho. Mas então, essa é a história do Lan. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, saber um pouco mais sobre a origem do personagem, o que aconteceu com Malkir, como ele se tornou quem ele é, como que Malkir caiu. Na série parece que nós temos algumas mudanças, né? Provavelmente ele foi levado direto para Faldara ao invés de Fal Moran. Vamos ver que mais mudanças terão.
mas a história completa dos livros é essa. Eu espero que vocês tenham gostado, então. Muito obrigado por assistirem e até o próximo!